Olá, meus amores, trago hoje para vocês mais uma pintura do nosso jogo de fralda, certo? Que é do ursinho marinheiro. Agora sigam aí o passo a passo, tá? Mas não deixe de dar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. Gente, o risco eu deixo ele para vocês na descrição de cada vídeo, certo? E também o nome das tintas utilizadas. Hoje nós vamos pintar, ó, nosso segundo ursinho marinheiro, certo? Já passei o risco para a fralda, certo? Eu coloco a folha por debaixo, certo? Como a fralda é transparente, dá para você riscar de boa. Eu uso lápis de escrever, certo, gente? Para poder passar o risco na fralda, tá? A gente não deve usar caneta, porque senão ela vai borrar. Irei utilizar também, ó, os pincéis número 10, 8, 6, 0 e o 00 e o faça bolinhas. Gente, o risco do desenho aqui eu sempre deixo na descrição do vídeo, certo? Igual as tintas, de acordo eu vou usando as tintas, eu vou falando ela aqui e também eu vou deixar elas descritas na descrição também do vídeo. Vamos iniciar passando o incolor clareador, certo? Aqui, ó, fora do risco do tecido para a gente poder fazer uma sombra. Vou usar aqui, ó, o pincel número 10. Observa que eu coloco no risco, não tem problema se ele entrar no risco, tá? Até porque é transparente. Eu passo aqui, ó, em distância do risco, assim, aproximadamente uns 2 centímetros. Aqui na parte de baixo, ó, eu faço uma mais distante um pouco do risco, certo? E aqui para baixo eu coloco a mesma distância, assim, de aproximadamente uns 2 centímetros. Só na lateral é que eu coloco um pouco mais distante. Vou usar aqui agora o azul hortênsia para a gente poder fazer essa sombra aqui por detrás do ursinho, certo? Ó, coloco pouca tinta no pincel, certo? Aqui eu posso passar dos dois lados mesmo, ou só de um lado. E vou fazendo essa sombra, ó. Coloco a sombra, aliás, o pincel aqui, ó, próximo ao risco, certo? E venho misturando aqui em todo o incolor que eu passei. Observa que o pincel ele desliza com facilidade, certo? Porque o tecido tá molhado com o incolor. Quando a gente vai fazer essas sombras, geralmente o próximo risco, a tinta fica mais concentrada, certo? E ela vai clareando de acordo, vai se afastando do risco. Ok? Observa, ó, que eu passei aqui também, ó, na parte de dentro da boia, certo? E aqui, ó, entre as perninhas também, certo? Essa sombra, ela tem que ficar por trás de todo o ursinho. Aqui na parte de baixo, eu vou usar o verde folha, certo? Para fazer esse capinzinho. Aqui, ó, nessa partezinha de cima, eu coloco a tinta, ó, pro lado de cima, certo? Ó, pra gente poder fazer um contorno com precisão aqui, ó, nessa partezinha de cima do capim. Fiz, agora eu venho misturando essa tinta aqui para a parte de baixo. Agora vamos pintar aqui o corpinho do urso. Vou usar o amarelo pele, certo? Como a cor base. Então, vou preencher, ó, todo o corpinho usando o amarelo pele. Continuo usando aqui, ó, o pincel número 8.
Gente, na hora de pintar aqui, você tem que preencher toda a trama do tecido, certo? E observa que eu já vou cobrindo o riscozinho do lápis. Não posso deixar também, ó, tinta acumulada, porque na hora de você fazer a sombra e o contorno vai atrapalhar. Se você pinta devagar ou se o clima estiver muito quente, você pode fazer por partes, tipo fazer primeiro as perninhas, depois os bracinhos, certo? Eu vou pintar logo as pernas e os braços. Já fiz toda a base aqui com amarelo pele, agora eu vou usar a cor caramelo para a gente fazer as sombras. Coloco a tinta, ó, só de um lado do pincel, tiro o excesso. E a gente vai colocar, ó, o lado dessa tinta aqui pro lado da sombra que a gente quer fazer, certo? Aliás, o lado oposto à sombra. Por exemplo, aqui, ó, vou fazer uma sombra aqui nesse corpinho que tá por debaixo da blusa. Então, a tinta vai ficar aqui pro lado da blusa. A gente deve deixar o pincel em pé. Vou colocar aqui deitado para que você observe o que eu estou fazendo. E faço aqui, ó, passo bem nesse contorno. Observa, ó, que como a tinta tá só de um lado do pincel, você vai passando a tinta, ó, vai fazendo o contorno e ao mesmo tempo, ó, já vai fazendo uma sombra aqui na parte do lado oposto. Aqui, ó, nesse fundinho aqui também a gente faz um pouquinho de um lado e do outro. Coloco tinta novamente. Observa aqui, ó, que a boia está na frente. Tá um pouquinho debaixo do rosto. Aqui, ó, esse lado tá por debaixo também da blusa. Aqui, ó, tem a sombra dos dedinhos. Aqui também, ó, tem a sombra dos dedinhos, certo? A gente faz esse contorno. Aqui tem um pouco da sombra aqui do chão, certo? Ok, fizemos as marcações, já passando, eu tiro o excesso de tinta do pincel, dou só uma limpada e agora eu venho fazendo movimentos circulares, misturando essa tinta uma na outra, certo? Porque a gente não pode deixar que ela fique separada. Certo? Aqui a gente faz os movimentos mesmo circulares. Quando você estiver fazendo a sombra e aí você vê que tem necessidade de colocar mais um pouco de tinta, você pode colocar, certo? Porque ó, quanto mais tinta você coloca assim, próximo ao risco, mais aspecto de profundidade, certo? Vai dando no seu desenho, sua pintura. Agora eu vou pintar de branco a partezinha do chapéu e da camisa dele, certo? Então eu preencho todo o fundo aqui, olha, de branco, bem preenchido. Já fiz toda a base de branco, agora eu vou usar o azul inverno pra gente fazer as sombras. Gente, se você tiver o cinza lunar, certo? Você pode usar para fazer essa sombra, fica até melhor, porque o meu acabou e eu tô usando o azul inverno, que também dá para substituir. Aqui, ó, a gente faz da mesma forma. Eu vou colocar aqui, ó, na parte de trás. Sempre as sombras a gente coloca, faz a sombra no que tá por trás, certo?
Aqui na partezinha da cabeça também, ó, nas laterais também eu vou fazer sombra. Coloquei a tinta, tiro o excesso e faço movimentos circulares misturando essa tinta uma com a outra. Ó, observa que aqui, ó, essa partezinha da camisa está por debaixo do laço. Toda essa parte que tiver aqui, ó, por detrás do laço, a gente vai passar o azul inverno. Ok, passamos. Vamos fazer movimentos circulares, certo? Misturando uma tinta com a outra. Partezinha aqui da manga também, ó, a gente faz, ó, é pra fazer com que essa manga aqui, ó, ela sobressaia sobre o resto da camisa. Vou cobrir todo o lacinho com azul turquesa. Tô usando agora um pincel menor, pincel número 6. Com o azul marinho, vamos fazer também uma sombra aqui. Eu vou fazer aqui próximo à boia. Aqui nessa parte onde está, ó, por debaixo da cabecinha. Aqui também, ó, nos lacinhos, observa que esse lacinho está por debaixo do outro. E aqui também, ó, ele tem um nozinho do laço. Então, vou fazer tipo, ó, um círculozinho aqui com azul marinho. Com a cor branca, a gente vai dar um destaquezinho no laço, ó. Coloco pouca tinta no pincel, certo? Ó, só de um lado do pincel e vou fazer uma luz. Fazer aqui nessa partezinha de baixo. Nesse lado aqui oposto que eu coloquei o azul marinho, certo? Nesse outro lado aqui também. Lembra que eu fiz a sombra desse lado? Então, eu coloco o branco do outro lado para fazer essa luz. Na partezinha do miolinho aqui também, ó, eu vou colocar o pincel em pé dentro da bolinha que a gente fez e vou fazendo um semicírculozinho assim, ó. Só girando o pincel, certo? Pronto, nós já estamos com o lacinho dele pronto. Vou preencher toda essa parte maior aqui da boia, ó, com a cor vermelha, que eu tô usando o vermelho Natal. Agora eu vou pegar a cor vinho, certo? Mas só um pouquinho de vinho, certo? Porque como ele é uma cor bem mais escura do que a outra, então tenho que colocar pouquinho mesmo. Vou colocar aqui, ó, nessa parte de baixo, ó, o lado que tá a tinta, eu coloco pra fora aqui da boia. E puxo aqui, ó, pra parte de dentro. Misturando, mas observa que é pouca sombra mesmo que eu faço.
Agora, do mesmo jeito que a gente fez aqui na parte de dentro, a gente vai fazer com a parte de fora. Ó, coloco a tinta também do lado do pincel, certo? Ó, só um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa, ó. Faço um contornozinho bem fininho. Tiro o excesso de tinta. E venho misturando aqui para a partezinha de dentro. Essa partezinha aqui, eu vou cobrir ela todinha de branco, todas elas. Com o azul inverno, nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez com o vinho no vermelho. Eu coloco só um pouquinho de tinta de um lado do pincel, ó, coloco esse lado para fora. Faço isso, ó, dos dois lados, colocando para a parte de dentro do branco. Agora eu vou preencher todo o rostinho de amarelo pele, mas vou deixar sem pintar aqui a parte do olho, certo? E aqui do narizinho dele. Agora, com caramelo, vamos fazer as sombras. Vou colocar aqui, ó, na partezinha, debaixo do chapéu. Aqui próximo à orelha, certo? De um lado, do outro. A partezinha aqui de dentro da orelha. Essa partezinha aqui, ó, superior à orelha também, vou passar um pouquinho. Aqui, ó, em volta dos olhos. Em volta aqui, ó, do narizinho. Passar um pouquinho aqui também, nessa parte que tá próxima. Ok, agora eu tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando essa tinta, ó, fazendo movimentos circulares. Gente, se você tem dificuldade em fazer esses movimentos em circulares, você pode fazer também esse movimento, ó, de vai e vem no pincel. Para pintar o olhinho, ó, eu vou preencher, observe que tá dividido em 3 partes. Eu vou preencher aqui, ó, a primeira parte de branco, todinha de branco. Preenchi essa primeira parte de branco, agora eu vou puxar a tinta cobrindo aqui essa segunda parte, ou seja, essa partezinha do meio. Mas não entro na terceira parte.
Vai ficar assim mesmo um pouco em ralo, mas não tem problema. Vamos fazer já no outro olhinho. Agora com a cor marrom, nós vamos pintar ó, essa partezinha do meio, que já tem um pouco de branco. Vou passar, ó, primeiramente aqui, ó, no contorno, para essa última parte. E puxo para a partezinha de cima. Faço o contorno. Tiro o excesso de tinta do pincel. E agora eu venho misturando aqui, ó, essa partezinha do meio, o marrom com o branco. Que ela já dá esse efeito aqui de sombra e luz. Faço do mesmo jeito do outro lado. Essa última partezinha aqui eu vou cobrir toda ela de preto. Agora eu vou contornar o olho aqui com a cor preta. Gente, eu coloco pouca tinta no pincel, certo? Só um pouquinho de tinta no pincel e vou fazer esse contorno. Ó, quanto menos tinta eu tiver no pincel, mais fino será esse risco. Então, na hora de fazer o risco, ó, você coloca menos tinta. Agora fazemos os cílios. Eu coloco também, ó, pouca tinta no pincel e faço, ó, risquinhos assim, puxando para a parte de cima, ó, mas observa que ele é um pouco circular, ó, não faço reto, coloco uma voltinha nele. Agora, com a cor terra queimada, a gente vai fazer o contorno de todo o ursinho. Só que eu não vou fazendo um contorno cobrindo aqui o risco, não. Vou fazendo tipo pelos, certo? Ó, coloco o pincel, eu sempre coloco sempre de dentro para fora, ó, fazendo como se fosse fazendo uns peluzinhos aqui. Aqui na partezinha, ó, de dentro da orelha. Aqui, ó, debaixo do chapeuzinho, eu vou puxar uns fios. Aqui a parte do narizinho, eu vou preencher, ó, todo ele de também terra queimada. E faço um pontinho de luz aqui com a cor branca aqui na partezinha de cima do nariz.
Com azul marinho, eu vou fazer o contorno do chapeuzinho e da blusa dele. Aqui a gente faz, ó, o desenhozinho da âncora. Com a cor terra queimado, a gente vai fazer um contorno mesmo bem fininho aqui, ó, em volta da boia. Para finalizar o olhinho, ó, vou fazer um pinguinho com branco aqui na parte, ó, inferior da cor preta e um aqui onde separa o preto do marrom. Na verdade, são 2 pontinhos de luz, né? Vou usar agora, ó, o verde músico e o pincel número 0 para a gente fazer umas graminhas, certo? Aqui na parte de baixo. Sempre boto, ó, na base e puxo. Ok, agora a gente tira aqui da tábua e coloca para secar. Vejam só, a pintura já está totalmente seca. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa outra fralda. E não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, tá? E também se inscrever no meu canal.